Prontinho, foi. Vamos lá? Bom, gente, hoje a gente tem com a gente aqui a psicóloga Fabiana. Ela é uma mulher preta, feminista, bacharel em psicologia pela Universidade 9 de Julho, Uninove, e realizou uma extensão em psicologia clínica na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Com a gente também temos o professor, que é o Bruno. Ele é doutor e é enfermeiro, especialista em álcool e outras drogas, mestre em 2014, né? E doutor em ciências. É professor universitário atualmente e pesquisador no campo da saúde mental. Nós já começamos, é isso? Vou só acrescentar na minha formação, na descrição que você fez, eu fiz esse aprimoramento, né, na TCC, mas a abordagem que eu clinico é sócio-histórica, a paixão da minha vida, ou histórico-cultural, né, algumas pessoas conhecem como histórico-cultural. Perfeito. Vocês querem começar se apresentando, falando mais um pouco, ou vocês querem que a gente coloque o vídeo? Bom, eu penso que o vídeo ele vai ser uma provocação. Eu começo dizendo que eu sou e estou Bruno, eu tenho me apresentado desta maneira, né? Porque sou um homem negro, sou um homem gay, estou professor, então eu passo, né, e eu me reconheço nesses lugares, né? Estou doutor, um título acadêmico, isso não é o que eu sou, faz parte de quem eu sou. Então é assim que eu tenho exercitado a minha apresentação. E pensando na temática que a Heloísa nos convida através, né, através não, por vocês, somos convidados, né, através da Heloísa, por vocês para tratar sobre sexualidade, gênero e a questão racial. Quando a Heloísa me convida, eu fico lisonjeado com o convite, porque é um reconhecimento, né, de lugar, ao mesmo tempo que nós, pessoas negras, ocupamos muitos não lugares, né? E aí, quando sou convidado, eu quero me aquilombar. Eu estendo esse convite para Fabiana. Entendendo que existe uma erudição acadêmica, que ela é importante, tem o seu valor, mas o exercício, por exemplo, que vocês estão fazendo, né, de congregar com pessoas acadêmicas, não acadêmicas, da Unifesp, fora da Unifesp, isso comunica muito com o movimento que eu fiz, né? E aí de pensar também que são temas que provocam questões complexas, que não se esgotam neste encontro, e que, pensando também na possibilidade de interlocução com uma mana preta, feminista, que tem aí um processo vivencial e também técnico, no lugar de psicóloga, que trabalha com a população LGBTQIA+, e população negra, mulheres negras. Trazer ela para a universidade comigo é um movimento, inclusive, né, de repensar essa solidão dos corpos negros em diversos espaços. E aí, a música da Tássia, que é o Afrontamento, ela vem para suscitar, né, a provocação. Então, o tema que eu recebi é sexualidade, gênero e raça. Nós vamos fazer um caminho contrário. A gente vai subverter essa lógica, porque a gente vai partir da raça, né? Que é o que somos pessoas pretas. Então, você pode colocar o vídeo e você também pode colocar a letra aqui do lado para os colegas acompanharem. E a partir daí nós vamos construindo a nossa discussão. Pensando na didática do trabalho, né, a gente assume que é uma roda de conversa, porque a Fabi também vem desse lugar e eu também venho deste lugar, em grupos distintos,
A gente também pensa que a perspectiva dessa discussão, né, queremos entender o que suscita a vocês a discutir essa questão. É um tema que está em evidência, é um tema que é caro para vocês. Por que a gente está falando, né, sobre esses temas? Então, pode botar música para tocar e a gente vai se comunicando. Hey, 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 mão pro alto, vai! Mão pra cima, vai! Mão pra cima, vai! Ei, vai! Quer saber? O que me incomoda, sincero, é ver que pra nós a chance nunca sai do zero. E se eu me destacar, é pura sorte, chão. Se eu fugir da pobreza, eu não escapo da depressão. Um quadro triste, realista na sociedade machista. As oportunidades são racistas. São 2 pontos a menos pra mim. É difícil jogar quando as regras servem pra decretar o meu fim. Arrastam minha cara no asfalto, abusam, humilham, tiram a gente de louco. Me matam todo dia mais um pouco. A cada Cláudia morta, a cada Alan morto. Se não bastasse essa injustiça e toda dor, transforma adolescentes em um filho da puta de um malfeitor. É complicada essa anedota, não acha? Mas hoje ouvirão verdades vindas dessa racha. No rap, ego inflado, os caras se acham, mano, ninguém se encontra, em geral arrasta. A margem de tudo a gente marcha pra manter-se vivo, respirando nessa caixa. Eu quero mais, eu vou no desdobramento, nem que pra isso eu tenha que formar um movimento. Agora é preta no comando, no empoderamento. Eu vim logo de bando, vai vendo, um afé laranjado, chegando no talento, gritando mãos ao alto, é tirando um argumento. Pum! Da zona de conforto pra zona de confronto, valendo, do mesmo, me chame de afrontamento. Muito bem. Vamos fazer alguns afrontamentos, né? Sobre isso, né? Sobre isso. Uma coisa importante de dizer, né? Que a reflexão sobre aceitar um convite como esse nos coloca aí num lugar de medos, né? Porque é esperado que quem está falando saiba, né? Muitas coisas. E aí eu me coloco num lugar de aprendizado também, né? De ensinagem e aprendizagem. Pensando muito na perspectiva do que Paulo Freire traz, né? De ensinagem e aprendizagem, né? As pedagogias do Paulo Freire. Então é nessa perspectiva que a gente dialoga. E aí existe uma ideia, né? Também de aceitar o convite. E eu já estou falando, né, gente? Falo em primeira pessoa, às vezes vou falar, né? No coletivo, isso já traz também perspectivas de discussões que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, eu fiquei pensando em aceitar o convite por conta da ideia das disputas de narrativa, né? A importância de ocupar esses espaços, dos corpos negros falarem sobre as suas vivências, né? E os atravessamentos. A disputa de narrativa, né, a gente já sabe o resultado dela, né? Nós sempre perdemos, nós, pessoas pretas, né? E aí tem uma pesquisadora, que é a Giovana Xavier, que é uma mulher feminista, professora universitária e historiadora, né, da Federal do Rio de Janeiro, que ela fala sobre isso, né? Ela traz uma ideia de ampliação de espaços, né? A importância da disputa de narrativas, historicamente, mas a ideia que ela traz, né, sobre ocupar esses lugares e ampliar espaços de discussão, entendendo que os nossos corpos estejam nesses espaços, sabendo que somos minoria, na medida em que esses espaços representam, né, outros lugares sociais. Pensando, por exemplo, né, instituições, a gente pensando em academia. Quantos de nós estamos aqui, neste lugar? Então, seria um pouco
nesse sentido que nós trazemos, né, a Tássia para dialogar com a gente começa fazendo um exercício, né, de pensar a arte e a produção cultural de uma mulher preta, e sobretudo daquilo que ela está dizendo, as letras, o que significa a letra da música dela. E aí, pensando em gênero, eu estar aqui sozinho não faria sentido, né? Eu represento um gênero, uma orientação. Infelizmente, não conseguimos trazer, né, todos nós nessa perspectiva. Conseguimos falar de alguns lugares, né, que vivenciamos e de outros que observamos, com muito respeito nesse sentido. E a gente compõe a discussão nessa perspectiva. E a Fabi vem para fazer parceria comigo, me dar a mão e aquilombar aqui neste momento. Fabi. Sim, sim. Eu fico muito, primeiro, honrada, né, com o convite, sobretudo que é parte de um amigo pessoal, né, que é o que o Bruno é para mim, e comungo muito do raciocínio que ele traz sobre aprendizado, né, troca e aprendizado, né, o fato de vocês estarem, pensarem, né, já essa linha de pensamento já ocorrer na academia, dentro da graduação, para vocês que estão dentro da academia agora na graduação, isso já é uma mudança de perspectiva, né, já é um rompimento de paradigma, né, diferente de quando eu fiz, e que não faz muito tempo, de quando me graduei, acredito que é diferente de quando o Bruno se graduou também, no auge dos meus 36 anos, mas eu não sou uma formada de tanto tempo assim, mas eu acho que é sobre isso, né, a troca é aprendizado, literalmente, porque para mim, dá sentido, né, ver que vocês estão pensando a partir de outros lugares, né, e olhando para aquilo que é estrutural, que atravessa a nossa sociedade há muito tempo, por séculos, e que a academia falha e falta nesse sentido de grade curricular e de provocação, e para essas reflexões tão profundas e delicadas ao mesmo tempo, mas que está partindo dos próprios alunos, né? Então, é com muito afeto que eu recebo esse convite para a gente tratar e começar e falar a partir da raça, né, sobre interseccionalidade, que eu acho que é o que dialoga muito com o tema que vocês propõem aqui, né? Acho que interseccionalidade é uma palavra muito que dá todo o sentido para o que vocês estão querendo discutir. E pensar questões tão delicadas já dentro da academia, que também é um ambiente que promove adoecimento, né? É difícil, mas extremamente necessário. Então, fico muito, muito grata também. Fabi, aproveitando a sua deixa, pessoal, eu vou chamá-la de Fabi, às vezes Fabiana, por conta da relação, tá? A gente vem em alguns momentos com formalidades e outros sem, tá? Vamos vivendo. Pensando no que você trouxe um pouco sobre a interseccionalidade, né? Você falou do termo, você poderia explicar um pouquinho para nós o que é a interseccionalidade? A gente pensar como, e a gente vai conversando sobre isso, né? Como ela atravessa esses três temas que são tão importantes, caros e delicados para a nossa discussão? Sim, sim. Vou ler para vocês, que eu deixei anotadinho o conceito de interseccionalidade, mas e explicando o que ele é, né? Porque ele é uma ferramenta, né? E aí quem cunhou esse conceito foi a Kimberly Crenshaw, enfim, não sei se eu vou acertar aqui na forma de falar o nome dela, mas foi uma teórica crítica, né? Uma mulher preta, a Kimberly, e ela explica um pouquinho sobre o que fala, né? Sobre essa ferramenta, uma ferramenta de análise metodológica. A Carla Cotirene, que é uma filósofa também, que é uma profissional da área da saúde, uma assistente social, e que escreveu sobre interseccionalidade, ela que traz dá a luz, né, para Kimberly, que foi quem cunhou esse termo, né, de interseccionalidade. Então ele é uma ferramenta analítica, metodológica, aonde ela completa, né, ela
propõe, né, teorizar a sugestão histórica pensada pelo movimento de mulheres negras, né? É uma ferramenta teórica usada para pensar inseparabilidade estrutural, ou seja, ela ela traz a ideia de que não é possível separar e muito menos hierarquizar opressões. Uma vez que o racismo atravessa todas, e aqui, quando a gente fala que é estrutural, quando é opressão, é aquilo que está na base, né, aquilo que constitui aquela sociedade, né, e por isso que a gente, todo racismo é estrutural, né, ele tem as suas nuances, mas todo racismo é estrutural, assim como o capitalismo e como o machismo. E a ferramenta da interseccionalidade serve para isso, para a gente poder analisar a forma com que todas essas opressões se cruzam. Para algumas pessoas, mais quantidades mesmo, né? Mais opressões se interseccionam ao mesmo tempo. Se a gente pensar numa pessoa trans, preta, de uma situação vulnerável, de extrema pobreza, por exemplo, né? A gente está falando de várias opressões se interseccionando aí. E é isso que propõe, né? Essa ferramenta propõe isso, né? Que não se negligencie a intersecção das opressões. E aí a gente já começa trazendo um pouco desse olhar, né, para o gênero. E aí parte de uma mulher preta que cunha essa ferramenta, esse conceito. Exatamente. A Cotilene trabalha também com esse conceito, né? Ela trabalha, muitas teóricas, né? Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, trabalha em praticamente não, toda a sua obra, né? Uma das obras mais famosas da Bell Hooks é Erga a Voz, né? Porque ela tem várias edições e várias coleções desses livros, mas que trabalha também essa ferramenta. Audre Lorde, né? Foi uma das que trouxe expressões e frases e marcou isso na sua obra de forma muito contundente, né? Tem uma frase, inclusive, da Audre Lorde que é muito famosa, que você dá um Google, já aparece a frase da Audre Lorde, e eu até coloquei aqui, porque eu acho que é interessante, porque a Audre Lorde, né, uma teórica estadunidense, uma mulher preta e lésbica, né, então ela traz em um dos seus estudos uma fala que ficou muito marcante, né, e que eu acho que elucida muito esse conceito de interseccionalidade. Ela fala assim: e eu não posso escolher entre as frentes em que eu devo batalhar, essas forças da discriminação, onde quer que elas apareçam para me destruir. E quando elas aparecem para me destruir, não durará muito para que depois elas apareçam para destruir você. Essa frase, ela é muito grande, né? Ela pode parecer pequena, né? Mas o conceito dela traz muita coisa atrás, né? E uma das coisas que ela está querendo dizer, a Audre Lorde, né? Que a gente entende que ela está querendo dizer, é que se a gente não intersecciona, se a gente não usa essa ferramenta da intersecção, não olha para a base, e aí quando a gente fala de base, a gente está falando de uma forma subjetiva, mas a gente também está falando da base no sentido prático, né? E aí a gente está falando de quem é a nossa base social, estrutural, né? Quem é o sujeito da nossa base, que é a mulher preta, né? No sentido de proporções da sociedade. E quando se mexe na base, se reflete em tudo. Então, não é mexer na base para mudar a base e aí de forma singular e particular. Não, a gente está falando quando a gente mexe na base, se a gente melhora condições de existência para quem está na base, consequentemente, nós também vamos melhorar condições de existência para quem está acima dessa base. Então, a gente está falando também de mulheres brancas pobres, de mulheres brancas que não estão em situação de vulnerabilidade financeira, mas que também sofrem com machismo. Estamos falando de homens pretos, homens brancos, população LGBTQIA+. Então, a gente está falando de todo mundo que é atravessado por essas opressões, né? Por isso que ela fala nesse finalzinho, né, que quando as ferramentas vierem para destruí-la, em pouco tempo vai destruir todo o restante, né? É disso que ela está falando, né? Se o machismo me atinge como mulher preta, hétero, e a estrutura muda para que a minha existência seja mais saudável no que se refere a isso, automaticamente isso também vai influenciar o machismo que afeta a vida de uma mulher branca, por exemplo, né? De homens pretos, né? Também vai afetar, de homens brancos, né?
Então, tá tudo interligado, né? Isso que eu acho que é o mais fantástico desse conceito de interseccionalidade. E a gente pensa, inclusive, na perspectiva de ciclos de vida, né? Então, se uma mulher preta que é mãe, né, tem um filho negro, né, a partir dessa relação que ela estabelece, a vivência desse filho, a partir, inclusive, né, da compreensão do que é a intersecção, ela tem vários desdobramentos, né? E aí, quando a gente fala da intersecção, uma das questões, por exemplo, é o sofrimento mental que atravessa a gente, né? A Tássia traz um pouco disso na canção dela, né? Nós nunca estamos, né, aptos a estar nesses mesmos lugares que são precedidos, é a minha interpretação, né? E quando eu entro na sala, vocês estão ouvindo Amarelo, né, que é uma música da Emicida, com a Pablo, com a Maju, então tem representatividade nessa canção e tem uma força, né? Inclusive na fala inicial sobre o sofrimento desses corpos, né? Que são corpos que estão à margem, pensando, né, que o centro é um lugar escolhido e organizado para outros tipos de corpos que não os nossos, né? Então é um processo que ele é múltiplo, né? E aí pensando no conceito de saúde coletiva, tem as ciências humanas e sociais, tem a epidemiologia, tem as políticas públicas. Então, como que nós, né, aqui no campo da saúde, podemos extrapolar isso para os nossos contextos de vivência e amadurecer o cuidado, por exemplo, né, de pessoas pretas quando buscam o nosso atendimento? A proposta aqui não é fazer um letramento, né? A gente não tem essa ideia ou essa intenção. Embora eu tenha visto que vocês tiveram um encontro muito profícuo com a Bia, né? Ela fez a abertura da Liga este ano e trouxe algumas informações, né, muito importantes do ponto de vista histórico e na linha do tempo, sobre os movimentos sociais e de como nós temos lutado, né, enquanto pessoas pretas, para alcançar alguns lugares. Isso antes de pensar, por exemplo, essas intersecções. A gente pensando, por exemplo, as possibilidades de acesso que são mínimos, que nos foram negadas durante séculos, né? Fomos escravizados, para quem não sabe. Então, é um processo cíclico, não é único, é complexo, mas precisa que os nossos pares, e aí pares brancos, que estão em lugares, né, de poder, que é entendido como poder na lógica ocidental, né, compreendam do que nós estamos dizendo. E a intersecção, por exemplo, desses corpos pretos com a orientação, né, sexual. E aí é um outro marcador que é problemático em algumas sociedades, né? Na nossa é uma questão, né? Apesar de acreditarmos que avançamos, ainda vemos muitos retrocessos, pensando na perspectiva institucional, né? E aí eu falo de saúde, educação, como que nós estamos olhando, né? Como que estamos sendo olhados também. Né, Fabi? É literalmente isso, né? É complexo mesmo, né? Eu acho interessante quando vocês, para saber de vocês, né? Como é essa, como parte, né? Eu acho que superficialmente por curiosidade, mas principalmente por estar dentro da academia, pensar sobre esse cuidado, né? Vocês escolheram saúde, né? Vocês escolheram, acredito, né? Ou foram escolhidos, enfim, para serem esses agentes, né, de promoção à saúde, né, são palavras tão bonitas, né, o conceito de saúde para a OMS, ele até tem uma definição, o conceito de saúde mental não tem, né, então, quando a gente olha, né, para a sociedade em que a gente está, e a gente coloca a raça dentro da estrutura e do que se propõe como saúde, e quais são os recursos que se propõem para acessar a saúde, e que sujeito que acessa a saúde, aí a coisa
degringola, né? Então, assim, não é para desanimar vocês, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que é para provocar mesmo, né? Sobre esse lugar que vocês já estão ocupando de pessoas pensantes e quais profissionais vocês querem se tornar e os profissionais que estão olhando para esse sujeito que muitas vezes a academia não põe, né? Não está posto. Qual que é o sujeito que acessa a saúde, né? Qual que é o sujeito que acessa a saúde mental? Qual que é o sujeito que você vai encontrar lá na UBS, né? E para você pensar nessa relação, né? Em como você vai se relacionar. E para pensar na relação tem que se olhar. E aí, quando a gente se olha, a gente vê que está contaminado, se é que a gente pode usar essa frase, por todas essas opressões, né? Porque se a gente também é vítima, muitas delas a gente reproduz. E aí, como profissional, como é que a gente se pensa, né? Para poder não reproduzir e para poder e quando for se deparar com esse sujeito, né? Porque é esse sujeito que está na base que vai ser encontrado na maioria dos equipamentos de saúde públicos, né? E aí, como é que o profissional vai pensar essa saúde, né? Desse sujeito que, na maioria das partes, é o sujeito que está vulnerável e que é essa pessoa preta, que é essa mulher preta, que é essa dona de casa que está indo pela primeira vez no ginecologista, que não sabe o que faz um fonoaudiólogo, por exemplo, que tem na imagem do enfermeiro um cuidador ou uma pessoa que vai representar, talvez, algum tipo de afeto, né? Não se tem profundamente o que ele está fazendo ali, o trabalho dele ali. Então, é representar muita coisa, né? Quando a gente está no front, a gente chama de front mesmo, né? Nós psicólogos chamamos de front, né? Porque é de front para o sofrimento do sujeito, né? De alguma forma está de frente para o sofrimento, seja para tratar aquele corpo, que não é só um corpo, seja para tratar a mente, como é o meu caso, assim. E é muito contraditório, né? Porque nós somos mais de 60% da população que faz o uso do Sistema Único de Saúde, que é um sistema, né, que atende a população como um todo, e aí nós somos invisibilizados nas nossas questões e necessidades, né? Necessidades mais básicas de atendimento. E pensar, né, que estamos lá, somos alguns desses cuidadores, né, e as nossas vivências não são escutadas, e aí eu estou usando, né, a escuta como um instrumento também de cuidado, de trabalho, e é o que gera, por exemplo, muitas das violências no cuidado de mulheres negras, né, Fabi? Sim. Sabe que... É tenso. É tenso olhar para isso, né? Eu pude me aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Não é do que se trata a minha prática, mas na academia, né, tive a oportunidade de me debruçar sobre alguns temas, né, que implicavam isso, né? E um deles foi violência obstétrica. E aí a gente vai conhecendo o número, a quantidade, né? A proporção de violência obstétrica que mulheres sofrem no pós-parto, no pré-parto, durante o parto, e aí quando a gente está falando de mulheres negras são a maioria, né? Logo, a maioria de mulheres negras que usam o equipamento público sofrem violência obstétrica, por exemplo, né? A gente tem várias doenças, né, que são doenças marcadas, né, pela genética negra, né? Eu acho que a Política Nacional de Saúde Integral, né, que a gente estava conversando ontem, né, Bruno, não existiu à toa por isso, né? Todas essas questões particulares, né, e que são invisibilizadas, né, são negligenciadas, literalmente, né? Todas essas patologias. E é triste essa constatação, né? Porque é uma constatação, está acontecendo a todo momento, negligência com plano de parto, acesso ao plano de parto, por exemplo, né? Negligência com a quantidade de anestesia, por exemplo, que uma mulher branca recebe para uma mulher negra, negligência com o tempo de espera no atendimento, por exemplo, né? Podem parecer coisas, pode parecer até surreal, né? Saber descobrir isso, mas isso está muito em voga na comunidade de saúde, principalmente na comunidade médica, esses conceitos, né, esses pseudo-conceitos, assim, e são reproduzidos, são praticados a todo momento.
Sim. Ô, Fabi, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, né, da sua prática enquanto psicóloga com a população LGBTQIA+, né? Nós fazemos algumas discussões no campo pessoal, né? Nós trocamos aí sobre as nossas vivências, mas aquilo que puder ser dito em relação à sua compreensão, né, desse público, quais são as demandas, por exemplo, que eles trazem para ti, pensando em contexto social mesmo, em vivências diárias de habitarem esses corpos e o sofrimento que isso gera para eles, né? Sim. Eu acho que a palavra vulnerabilidade, ela pode novamente contornar, né, dar contorno mesmo, né, para isso, para essa sua pergunta, né, porque é mais vulnerabilidade ainda. Eu tive e tenho ainda, né, alguns pacientes, homens trans e mulheres também, negros, né, porque eu tenho esse privilégio de ter 95% da minha carteira de pacientes de pessoas pretas, e o nível de vulnerabilidade, porque a gente tem as questões subjetivas, né, que são as questões que são também atravessadas, né, a minha abordagem entende também dessa forma, né, que a nossa subjetividade também é atravessada por questões sociais. Mas existem essas questões particulares, que é família, que é todo o entendimento de que isso é uma condição, né, é uma coisa didática mesmo, é um processo didático, né, que essa pessoa que está em sofrimento por aceitação precisa também fazer para os seus, né, mas fora isso, tem um mundo lá fora, né, tem um mundo lá fora que é muito violento, né, tem a sociedade que violenta das menores às maiores coisas, né, então, e na maioria das vezes, esses pacientes eles já chegam adoecidos, já chegam muito adoecidos, né, eles não chegam para tratar superficialidades, né, existenciais, não, eles vêm para tratar o adoecimento psíquico já de fato acontecendo, porque não, por violência na circulação pela cidade, por violência no território, por violência no equipamento, pelo racismo institucional, e aí ele é somado com transfobia, por exemplo, uma pessoa trans, né, na tratativa daquele colaborador, por exemplo, no equipamento, no despreparo, na falta de informação, que acontece muito, e aí toda esse manejo violento, né, que quando ocorre, que às vezes nem ocorre, nem tem como acessar o equipamento, dependendo da vulnerabilidade do paciente, ele chega, muitas vezes, sem informação. Então, são dois trabalhos, né, o trabalho também de informar quais são os direitos, né, daquela pessoa, e, ao mesmo tempo, lidar com o adoecimento que ela passa, que ela está vivendo ali, né? E os equipamentos de saúde, infelizmente, muitas vezes estão bem despreparados para lidar com essa população, né? E aí são opressões somadas, né? Já tem o racismo, e aí se existem questões de orientação ou de identidade, a pessoa vai sofrer duplamente, triplamente essa violência, então é muito difícil, é bem complicado. E aí é um trabalho de primeiro se reconhecer, de se humanizar novamente, porque a desumanização vai acontecendo repetidamente nessas violências sociais, e aí junto com esse trabalho de se humanizar, se reconhecer os direitos que pode, para poder ressignificar a própria existência, com a família, no território, na cidade, e poder ter acesso, né, poder ter acesso àquilo que é seu de direito, né, e aí, eu estou falando de acesso, estou falando de medicação, quando, em casos que são necessários, em casos da transição física, né, que não necessariamente está atrelada a pessoas trans, mas quando se tem o desejo, vai usar o equipamento, e aí aquela equipe multiprofissional, às vezes, não está preparada para receber aquela pessoa, então são várias fases de processos de adoecimento que a gente encontra de cara no consultório. Pensando no trânsito dos corpos que você trouxe, né, eu tenho discutido nos meus grupos, né, proximais de pares, sobre uma coisa que eu chamo, uma expressão que eu tenho utilizado, né, que é a orientação do desejo, né, orientação do desejo por corpos. E quais corpos são desejados, né?
E pensando em sexualidade, assumindo, né, que a ideia de sexualidade, o conceito de sexualidade, ele é maior do que sexo e orientação e identidade, é como a gente se comporta no mundo, eu trago aqui uma reflexão para nós, né? Quais corpos nós estamos desejando? E qual é o motivo de desejo desses corpos, né? Nossa! Qual é o motivo, né, de desejo desses corpos? Sim, eu tenho algumas ideias. Quando a gente sabe de quais corpos, né, que a gente está falando, os motivos eles vão vindo, né, quase que de forma inerente, infelizmente. Exatamente. E aí, pensando em corpo negro, eu trago essa ideia muito fálica, sobretudo do corpo do homem negro, né? E aí, falando deste lugar. E você pode trazer para nós essa ideia sobre o corpo da mulher negra, né? Ainda que sejamos homens negros, o machismo, de alguma maneira, né, perpassa por nós. Não, é inegável isso, né? E ainda que tenhamos uma orientação homossexual, né, seja a orientação qual for. E aí, pensando no desejo desse corpo negro, muitas vezes, né, nós, homens negros, estamos neste lugar aí, né, de ter um membro grande, de performar no sexo muito bem, de ter um fogo, né, para transar, mas nós não somos compreendidos para ser amados. Isso é muito complexo, né? Porque ninguém quer pegar na mão da gente para sair na rua. Olha, que coisa, não? Mas e como que é isso para as mulheres negras? É interessante, né? É triste, mas é interessante para ver como existe uma sofisticação na hipersexualização, né, dos corpos pretos, né, sobretudo, né? O machismo está aí para objetificar, né, corpos lidos como femininos, mas a hipersexualização e o machismo atravessado, somado ao racismo, ele hipersexualiza de formas, ele constrói, atravessa a subjetividade de formas muito diferentes, né, para homens e mulheres, né, ou um pouco diferentes, né, homens pretos e mulheres pretas. Você traz como essa construção da hipersexualização vem camuflada para o homem preto, né, como algo, né, porque são frases que a gente escuta, né, de homens, às vezes, acharem que é um elogio, né, essa hipersexualização camuflada, né, enfim, darem esse viés, né, e para as mulheres pretas, né, tem toda essa hipersexualização do corpo, que também é atravessada pela tonalidade, né, pelo tom também, né, o colorismo está aí, né, que é uma ferramenta que a gente pesquisa e estuda muito, né, mas isso está na literatura, inclusive, né, que frases horríveis, assim, né, mas que descrevem muito bem como que é feita essa construção da hipersexualização do corpo da mulher negra, né, da mulher negra da mulata, que é a exportação, né, e é aquela que é para fornicar, né, em algumas literaturas está escrito que é aquela que é para transar, para fornicar, a mulher branca que é para casar, né, e a mulher preta, né, escura, retinta, né, assim como eu, é aquela que vai cozinhar, é aquela que vai ser aquela tia Anastácia, né, que a gente tem nessa produção, exatamente, né, então essas nuances, né, essa sofisticação e isso continua acontecendo, né? Mesmo na contemporaneidade, as coisas vão se modernizando, e tudo se moderniza, né, inclusive violências e opressões, né, e o racismo também se moderniza nesse sentido, né, e essa ferramenta, né, essa ferramenta do colorismo, que foi uma ferramenta utilizada pela branquitude, ela está também dentro desse conceito de hipersexualização, né, de muitos corpos, né, de quem que é a mulata exportação, né, como que ela deve ser também, né, o que é o traço de uma mulher negra bonita, né, é aquela que tem o nariz fino, que tem a boca pequena, que tem o cacho 3A, né, ou aquela que tem o
cabelo crespo, 4C, como é a definição do meu, que tem aquele nariz largo, que tem a pele escura, né? Onde esse corpo é aceito ser visto, né? Circular diante da sociedade, né? E qual que é o motivo, quando esse corpo desperta algum interesse, que interesse que é esse, né? Qual que é a finalidade desse interesse, né? Isso fica muito marcado nos corpos femininos. E a autorização para tocar nos nossos corpos, né? Parece que é uma coisa que está dada. Exótico, né, amado? Para além disso, amiga, eu fico pensando também nas violências que são chanceladas por esse movimento, né, de estereotipia dos nossos corpos, né? Mas violência, sobretudo, nos corpos das mulheres negras. Historicamente, as mulheres negras vêm passando por esse processo, né? E aí violência sexual, violência física, né? E a pensar, né, de como essa mulher se identifica no cenário, no contexto social, isso se agrava. Faz sentido para você essa reflexão? Faz total sentido, né? E aí a gente vê como as opressões, elas se somam, né? Quando a gente vai falar de número, né, de estatística de violência, né, não tem como não associar a Lei Maria da Penha, que fez aniversário há uns anos atrás, aí, acho que foi 10 anos de Lei Maria da Penha, e houveram algumas comemorações, né, dos números terem baixado das denúncias, né, que é o que eles contam, né, aquilo que é denunciado é que está dentro da estatística. E aí houveram até algumas comemorações, o que eu acredito que é legítimo, inclusive, né, se comemorar quando se diminui uma estatística como essa, de violência doméstica. Mas quando a gente coloca o quesito raça, a gente olha que das mulheres negras, isso aumentou, não houve uma diminuição, né, desse número estatístico, né, quando a gente está falando de Lei Maria da Penha, por exemplo. Quando a gente fala de como essa mulher se apresenta, né, como você trouxe, a gente tem vários casos aí, né, acho que talvez um dos maiores, ou ainda, pode ser que tenham outros também que tenham ultrapassado a notoriedade, mas a Luana Barbosa, né, que foi uma mulher preta lésbica, e que morreu, foi assassinada da forma que foi, porque era uma mulher lida socialmente, né, e que, como uma mulher lésbica, e o quanto isso afronta, né, o que esperam, e aonde esperam que os nossos corpos estejam, e como a gente deve performar uma existência, na verdade, para a sociedade, né, e aí se a gente sai disso, qualquer coisa diferente disso, já é sinal de um levante mesmo, né, é quase que de um levante de ódio na prática, né. Sim, sim. São violências diversas autorizadas, né, pela branquitude, pensadas pela branquitude, né, a partir dessa tecnologia que é o racismo, né. E ele é individual, ele é institucional e ele é estrutural. Ele perpassa nesses lugares, né. E de como, pensando em outras performances de vida, né, e aí orientação, sexualidade, gênero, de como que isso atravessa, né, e muitas vezes somos invalidados nas nossas queixas, né, por estarmos atravessados por essas identidades, né. Somos silenciados sobremaneira, né. Pensando no contexto da formação em saúde, aí você trouxe um pouco sobre a política, né, nacional de saúde integral da população negra, eu fico pensando que, de fato, as estruturas curriculares, né, dos cursos de graduação, em especial aqueles da área da saúde, para a educação isso já está previsto, né, desde 2004, precisam ser repensados nessa perspectiva, né, de entender que somos perpassados por doenças características, né, pensando, né, nessa raça social que foi criada, que tem doenças que nos atravessam nesse conjunto populacional, mas tem outras questões que são, né, autorizadas e estimuladas ao longo da vida, que como chegamos, né, no processo formativo técnico, teórico, pensando na universidade, né, nós
não abrimos, né, não desvendamos os nossos olhos para esse conjunto, esse grupo populacional. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que existe uma política nacional de saúde integral da população negra, sabemos das dificuldades de implementação, de execução das políticas, mas também entendemos, né, que é importante que ela seja pulverizada, neste caso é pulverizada na formação de profissionais, de enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas. Eu não tive essa formação na graduação. E muito do que eu tenho de discurso é por conta da vivência prática, né? A gente vai vivenciando as violências. Me disseram negro, e aí eu fui entender o que era isso, né? A própria universidade. E aí, trocando um pouco com a Fabi, ela me comentou que teve, né, um momento de formação sobre a política na graduação. Isso me chamou muita atenção, porque é um avanço, né? Um avanço que é necessário comemorar, mas é pontual, porque converso com os meus pares e poucos deles sabem da política, leram a política e, quiçá, pensaram na política na nossa formação, né? E aí, Fabi, eu estou assumindo aí uma postura mais de te perguntar também, porque eu trago umas reflexões e eu quero saber um pouco de ti, assim, né? Talvez eu esgote as perguntas dos meninos. E aí você fica à vontade também para me trazer questões, né? Como que foi isso na graduação e como que isso bateu em você, né? Se entenderam como uma mulher negra, retinta, você estava numa faculdade privada, majoritariamente branca, né? Como que isso reverbera na sala de aula? Como que isso bate em você? O que você entende da importância ou não, né, de discutir essa questão na graduação? Conflito, né? A gente o quê? A gente quase que surda. Somos surda porque não tem, né, espaço existencial e mental para isso, mas é o conflito literal, assim, né? Eu tive disciplinas que traziam reflexão de questões sistêmicas, de opressão, de violência, disciplinas que iam falar de preconceito no 10º semestre, né? São 5 anos de curso. Então, foram 4 anos e meio, né, lidando com pequenas pinceladas de uma minoria literalmente mesmo, de professores interessados e que geralmente faziam parte de algum grupo minorizado, né. Em 5 anos, eu tive 2 professoras negras, por exemplo, né. Tive um professor, assumidamente, né, que ele disse que era um homem branco, mas era um homem gay. Então, essas pessoas traziam assuntos, né, de extrema relevância, mas que a gente tinha pequenas pinceladas, né. E aí, me perceber também, né, eu fui me perceber e perceber a importância que tinha para mim de falar sobre a minha existência e as violências daquilo, e ao mesmo tempo me dando conta das violências que estava sofrendo dentro da academia, depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de curso, assim, né? Foi na metade dos cursos, onde violências mais explícitas, inclusive, foram acontecendo com docentes, inclusive, né? Comentários, né, ofensivos de docentes, ou jocosos, de alguma literatura, por exemplo, que eu estivesse consumindo, né, preta, e a pessoa olhava ali e tecia algum comentário jocoso, ou comentários, expressões extremamente preconceituosas, mas que eram ditas pela liberdade e pelo poder, né, pela hierarquia, né, pelo poder que alguns docentes acabam tomando para si e utilizando dessa forma dentro da academia, dentro da sala de aula, né. Então, eu falo porque eu sou quem pode fazer isso aqui dentro desse ambiente, e eu sou o detentor do saber, então você não pode, né, me questionar, na verdade, né. E aí foi diante de muito conflito, mas ao mesmo tempo de descobrindo, a academia fez com que eu descobrisse o que ela não me dava, né? Então eu fui atrás de literatura, inclusive, né, eu fui conhecer teóricos negros da psicologia, né, que é o curso que eu estava, e que não estava na grade curricular, por exemplo, né. Então, eu fui conhecer Fanon, né, Virginia Bicudo,
Neuza Souza Santos, nada disso a academia me deu, né? Na verdade, aquela falta, né, aquela angústia, aquele adoecimento que a academia me trouxe, né, em muitos momentos, né, não foi só isso, claro, mas em muitos momentos, fez com que eu fosse atrás fora. E aí a pessoa decidiu o quê? Virar militante no meio da faculdade. Nas faculdades, a pessoa virou a peixada da sala, entendeu? Aqui levantava a mão, aqui queria pontuar tudo, né? Para todos os recortes possíveis, assim. E foi assim até o final do curso. Eu acho ótimo, porque a gente se encontrou, né? Sim, a gente se encontrou, exatamente. Foi quando comecei minha terapia também, né? Me arrependo de ter começado tão tardiamente, mas é aquela questão de acesso, né? Entrando entrando na graduação de psicologia, o pensamento ainda era totalmente paradoxal, de que não era para mim, né, de que não precisava, estava fazendo aquilo porque trabalhava na instituição também, visando alguma ascensão financeira e não necessariamente intelectual, de reflexão, de desenvolvimento intelectual, nada disso, né? Era uma outra perspectiva, né? A minha perspectiva acabou mudando dentro da graduação, muito também pelas próprias violências, pelo adoecimento que a academia traz, né, por circular naquele espaço e ver que ou era eu, né, numa turma de 50 pessoas, 3 mulheres negras apenas, e um aluno e 2 alunos negros, todo o restante não, então, ou éramos alguns que iam levantar a mão ali, fazer alguma coisa, e se marcar, e se pontuar, ou iam ser 5 anos do mesmo jeito. Aí decidi que não seria. É um processo solitário, né, ocupar esses lugares. A gente sai da margem, porque eu vim de uma comunidade, não sei a realidade da Fabi concreta, né, mas conheço um pouco, e aí você alcança esses espaços, né. Eu estou utilizando a primeira pessoa aqui, né, eu gosto muito que a Giovana Xavier falou sobre isso, assisti esses dias um vídeo dela no YouTube, em que ela fala sobre assumir esse lugar da primeira pessoa nas escritas dela, de como que isso é importante, né, até para se fazer ser ouvido. A academia tem algumas normativas e expectativas de escrita que a gente respeita por estar inserido nela, mas também faz esse movimento aí, né, de confronto, de falar na primeira pessoa, utilizar o eu, né. E aí eu digo esse eu no sentido da solidão mesmo, né, desse corpo negro nesses espaços que a gente alcança, né, e da dificuldade de a gente poder dialogar com os nossos pares não negros, né, porque muitas vezes, na maioria das vezes, só somos ouvidos, não somos escutados. Então relatamos, né, as nossas vivências de homofobia, de racismo, e somos questionados sobre a veracidade e a concretude do ocorrido, né? E aí isso extrapola para os sistemas de proteção, né? Quando a gente vai registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, né? De fato isso aconteceu? Como que aconteceu? Por que que aconteceu? O que você estava fazendo? Você não falou nada antes? Você não provocou? Exatamente, né? E aí eu entro num lugar assim, né? É um relato coletivo, né? E eu parto desse lugar pessoal, pensando inclusive no trânsito, mais uma vez, Fabi, que você trouxe dos corpos, né? De como sair de casa em relação à minha vestimenta e pensando naquilo que compõe a minha sexualidade, né? Do que vestir, o documento que eu preciso levar, o que eu tenho de volume na minha bolsa, o que esse volume denuncia ou sinaliza, né? Porque para mim é um sinal, para o outro é uma denúncia, né? O horário que eu posso correr no meu bairro, de noite, de boné, com roupa preta, não sei. Correr. Você vai correr. Exato. Fazer atividade física? Não, isso não é possível para este corpo, né? Então são muitos processos, né, que nessa conversa nós trazemos
que por um lado é subjetivo para alguns de vocês, mas para nós é objetivo por conta das vivências, né? Das vivências e das trocas com os nossos pares. Pensando nisso, e sem nenhuma pretensão de esgotar discussões e intenções, e talvez a gente ainda precise trocar outras vezes, né? Eu gostaria que vocês se manifestassem, trazendo questões, verbalizassem as suas impressões sobre este processo, sobre as suas vidas, né? Sobre os seus lugares, e ligassem a câmera para trocar com a gente, né? A gente está falando de solidão dos corpos negros e não estamos vendo ninguém aqui conosco, né? Agora a Heloísa ligou a câmera. Então vamos provocar a partir desse lugar. Quem puder ligar a câmera, né? A gente espera que a maioria possa, porque somos muitos, né? Verdade, 92 por segundo aqui. E vamos conversar. A Heloísa já disse que vocês gostam de falar, né? Então vamos conversar. Qual era a expectativa de vocês, por exemplo? Desculpa, Heloísa, pode falar. Não pode falar, professor. Tá, obrigado. Qual era a expectativa de vocês, por exemplo, né, para este momento? E aí vamos pensar, né, a partir da diretoria da Liga mesmo, o que vocês intencionam, e expande para os ligantes também, e o que vocês gostariam de trocar com a gente, aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, né? Do ponto de vista acadêmico, eu tenho amadurecido a ideia e construído uma linha de trabalho sobre a saúde da população negra, né? Que é uma questão que me atravessa, então me coloco disponível para a gente discutir um pouco sobre isso. Eu lembro que na aula da Bia, ela trouxe esse ponto, a partir de uma pergunta que a Júlia fez, a Júlia está aqui, né? A Júlia Couto, né? Sobre esse trânsito na universidade, dos impedimentos que ela teve, né, de ir para as atividades na instituição, né, na escola. E aí me traz essa necessidade também, né, de acioná-los e acioná-las, convidá-las e convidá-los para a gente compor e pensar possibilidades, né, a médio e longo prazo, sobre o que nós queremos falar, né. É importante que a gente registre alguns processos de trabalho, né. Professor, à medida que vocês foram fazendo as colocações, eu pontuei algumas coisas, né? Quando a Fabiana ela coloca sobre a violência obstétrica, recentemente saiu um estudo de algumas universidades americanas em relação ao nascimento de crianças pretas e crianças brancas. Quando um médico preto que realiza os procedimentos do parto, a criança preta ela tem maiores chances de 2 vezes mais de sobreviver, enquanto esse número não muda quando é o médico preto que faz o atendimento à criança branca ou o médico branco que faz o atendimento a uma criança branca. Então, isso é muito... isso evidencia muitas coisas, né, quando a gente está aqui, enquanto estudante de saúde, falando sobre isso. Também, recentemente, saiu um estudo da professora Débora, uma professora enfermeira da Unicamp, relacionando o número de mulheres parturientes negras que morreram com o Covid. Então, 2 vezes mais mães morreram por Covid do que mães pretas, do que mães brancas. Então, são pontos que, nesse momento, né, de pandemia, que a gente conversa, são coisas que evidenciam muito a relação racial no Brasil e no mundo. E, além disso, também tem a questão que a Ju coloca, né? Quando a gente fala sobre... A Ju colocou aqui no chat sobre a solidão que é estar. A gente já faz essas trocas também, a Ju. A gente sempre conversa, né, Ju? Sobre as questões, por exemplo, sociais do estudante preto dentro da universidade pública. A gente sabe que a maioria dos profissionais de enfermagem são profissionais negros e negras, mas a gente estava fazendo essa comparação, por exemplo, mesmo na escola, a maioria, que é a escola de enfermagem, né, que é uma universidade pública, a maioria dos estudantes são brancos. E como que a maioria dos estudantes são brancos na escola de enfermagem, sendo que a maioria dos profissionais de enfermagem são pretos? São coisas que a gente vai discutindo, vai aparecendo, né? E também
voltando para o ponto da Covid, a gente sabe que a Covid, quando chegou aqui no Brasil, a gente falava, é doença de quem está fora do Brasil, doença de rico. Mas hoje a maioria dos mortos são pessoas da periferia, são classe trabalhadora preta. Então são muitas coisas, né, que perpassam sobre isso. Eu queria só fazer essas colocações. E no nosso formulário apareceram algumas perguntas. Se vocês quiserem falar um pouquinho agora, ou se vocês quiserem fazer as perguntas, o que vocês preferem. Vou aproveitar o gancho que você trouxe aqui, e aí, Fabi, se quiser compor comigo, eu fico muito feliz, né? A Fabi e eu trocamos um pouco sobre esse perfil da enfermagem brasileira, né? Inclusive, a partir da perspectiva de um estudo do COFEM, né? De fato, a categoria, né, de profissionais de enfermagem, né, são muitas mulheres negras. Mais de 50%, inclusive, né? Só que quando você olha para a formação, e aí a gente faz uma análise, né, anterior, porque a gente está falando de questões econômicas e acesso, esse contingente, né, de trabalhadoras e trabalhadores de formação de nível fundamental e médio, né? Então são auxiliares e técnicos de enfermagem. Esse é o modelo, por exemplo, que eu tenho na minha casa. Minha mãe foi auxiliar durante muitos anos, né? E quando você olha, né, numa perspectiva, né, de construção de escala e de ascensão social, estar na universidade, ainda que existam as políticas de ações afirmativas, ainda é um processo intenso, porque ingressar é um movimento e permanecer na universidade é outro, né? E quando nós pensamos que o ingresso é em uma universidade pública, que demanda uma dedicação em tempo integral a essa universidade, as pessoas pretas, elas vivem uma outra realidade, né? Primeiro, de como acessar essa universidade. Agora nós estamos um pouco mais informados, porque existem várias possibilidades de comunicação, mas a gente não pode generalizar que todas essas pessoas pretas, todas as pessoas que estão na comunidade compreendem o que é a universidade, como acessá-la. Não dá para partir desse lugar, né? A gente está sempre partindo do zero, como a Tássia canta. E aí o letramento precisa ser para essas pessoas, e não para as que estão aqui. Elas precisam entender primeiro o que é a universidade, porque na minha comunidade eu sou considerado o outlier, né, pensando em conceito epidemiológico, porque eu sou a única pessoa na minha família, no meu círculo de amigos, que tem a graduação. E aí eu alcanço uma especialização, mestrado, doutorado, e ocupo um lugar, a partir de um concurso público, na universidade. Eu olho para o lado, eu não me percebo. Na minha comunidade, isso é sinônimo de sucesso, né? Só que aí, quando eu chego nesses espaços, tem outras questões que me atravessam. Porque a graduação ficou lá atrás, eu atingi esse lugar social, eu faço um movimento de trazer algumas pessoas comigo para onde eu vou, mas eu não dou conta de fazer isso sozinho. E aí é política pública, né? Nem tem a pretensão, né? Agora, os movimentos individuais que nós podemos fazer propor a discussão, né, extrapolar, estourar essa bolha, que muitas vezes está na academia, nos nossos grupos de amigos, para ir para a comunidade, fazer movimentos e propor, né, o empoderamento para essas pessoas que estão na comunidade, porque a instituição é pública, o serviço de saúde é público, o nosso acesso ele está dado, está garantido, é um direito. Mas como que a gente consegue acessar? A gente não pode tomar como referência um indivíduo como eu para representar toda uma comunidade. É muito subjetivo, né? E ser o outlier não é bom, porque eu quero os meus pares comigo. Eu quero que a representação, né, que essa amostra na universidade, no ensino, ela seja representativa em relação ao contingente populacional nacional, né? Nós somos mais de 50% da população. E quando a gente olha para esses espaços, né, de gestão, espaços que são considerados espaços de poder, nós não estamos presentes, né?
E quando você traz essa reflexão sobre a violência obstétrica, tem um estudo nacional que é chamado Nascer Brasil, em que eles fazem uma análise, né, sobre essa relação de partos e raça-cor e a percepção das mulheres sobre violência. E eles chancelam aquilo que a gente estava dizendo, né, que a gente não, que as mulheres pretas estão dizendo há muito tempo, sobre a violência em relação aos corpos delas, né, de como elas são tratadas, a ideia de que esse corpo não sente dor. E eu conheço mais, né? a cultura, né, mas também conheço a partir da prática. Minha mãe vivenciou um processo de violência médica, né, e aí foi muito grave, eu fiz uma intervenção, mas essa relação, né, do profissional com o usuário, que eu estava assumindo naquele lugar, naquele momento, o lugar de usuário, ela é muito hierárquica, né? Eu sei o que eu estou fazendo, ela não está sentindo dor porque o que eu estou fazendo não gera dor. Mas ela está dizendo que está sentindo dor, então você precisa escutá-la. Ela está referindo dor, ela está expressando dor. Vamos escutá-la? E aí eu sou uma pessoa que tem orientação, que tem formação, que faz uma comunicação, né? Propõe uma comunicação de troca. E aí, quando eu penso nos meus pares da comunidade, eu fico... E me lembro neste lugar de quando eu não tinha instrumentos para discutir com uma pessoa neste lugar, né? É muito complexo. A gente precisa se instrumentalizar. Sim. E como isso é comum, né, Bruno, quando você fala de representatividade, né? Por isso que é tão importante, realmente, que todos, né, leiam, né, e pesquisem, e se percebam, e percebam a profundidade que é quando a gente fala de racismo estrutural, né? Quando a gente está falando de estrutural, é que ele atravessa tudo, e aí ele atravessa o imaginário, né? O imaginário social não concebe corpos em alguns lugares, né? E aí é quando a gente está falando dos lugares acadêmicos, das profissões escolhidas, né, decididas a fazer por algum motivo. E aí a gente está falando dessa representatividade, né, algo que está tão em voga, né, mas eu acho que a gente precisa literalmente respeitar esse conceito, né, que é isso que você trouxe, né, essa amostra, né. Eu também tenho uma vivência parecida, a vivência particular, né, eu sou filha de doméstica e de um ajudante geral, né, então, no imaginário da minha mãe, por exemplo, né, colocando aí, expondo aí um comentário particular, no imaginário da minha mãe não cabia, não coube durante pelo menos os 4 anos da minha graduação, qual era o curso que eu fazia. Você faz curso de quê, filha? É de médica? É do quê? De cuidar das pessoas, sabe? Então, não está dentro do imaginário mesmo, né? E é um imaginário social, né? Não é aquele imaginário, ele não acha que eu não posso ser médica porque eu não acho. Não é isso, né? O imaginário social não permite. O imaginário social é construído por quê? Pela própria sociedade, pela estrutura. Pela violência que a sociedade produz para poder constituir esse tipo de pensamento, né? E aí, se instrumentalizar é muito importante, né? E para romper com esse imaginário, para romper com essa história única, né? A Chimamanda que fala sobre isso, né? A história dos estereótipos, né? Da história única, né? O estereótipo é isso, é uma história única contada várias vezes, né? E acho que o Brasil é um exemplo... da prática, né, de como isso funciona, né, de como alguns corpos representam isso, né, e aí quando a gente rompe com isso, começando pela academia, principalmente, e aí para circular em outros lugares, a gente está rompendo com esse imaginário, e aí é romper com o imaginário, é estimular um outro imaginário, uma outra narrativa, a partir de nós, e a partir de outros nossos pares, para as nossas crianças, né, porque é o imaginário delas que está sendo construído a partir disso, né, de nunca ter sido atendida por uma fono preta, por exemplo, ou um médico preto, né, um pediatra preto, por exemplo, né, então, eu acho que é estrutural porque é muito profundo, né, e é a partir daí, atravessa tudo, né, atravessa todas as esferas, né. E quando começa no imaginário, se você não se imagina, sequer pode imaginar, se sente autorizado a se imaginar em alguns espaços, não tem como mudar a perspectiva, né? Não tem como construir uma outra perspectiva.
Todo mundo quietinho, mas mais câmeras ligadas. Sim, estamos com companhia. A Marina, acho que vai fazer umas colocações agora, Mar. Perfeita. Vou ler a primeira pergunta, que é do Antônio. Ele diz: Fabiana e Bruno, quando foi que vocês perceberam o papel que vocês têm hoje em dia na luta pela causa de todas as diferenças sociais que vivenciamos? Fabi, quer começar? Assim que você falou a pergunta, eu lembrei de um episódio, né? Vou citar só um episódio que foi num consultório, que é onde eu atuo, né? E o meu recibo que eu concedo, né, para as pacientes que pedem recibo, ele é a imagem de uma mulher preta, né? Porque eu sou uma mulher preta, sou uma psicóloga preta, né? E aí eu quis colocar aquilo também no meu recibo. E aí a primeira vez que eu entreguei para uma das minhas primeiras pacientes, ela, nossa, eu vou guardar esse recibo, né? Essa foi a fala dela. Eu vou guardar esse recibo porque você é a primeira profissional prestadora de serviço, né, profissional autônoma, né, de um serviço que eu pago e que eu tenho vontade de ter isso guardado, de ter isso na minha memória, porque é a primeira pessoa preta que, assim como eu, era uma mulher preta também, e você está muito parecida, né, aqui nesse recibo, porque meu recibo é muito parecido com a altura do meu cabelo e tal, quando está sem trança. E para mim aquilo foi muito, muito simbólico, muito significativo, que foi a primeira. Depois disso houveram outros comentários, pessoas que, inclusive, acabam chegando, né, no consultório por violências sofridas em outros momentos, né, por outros profissionais, que são atravessadas pelo racismo também no consultório. Então, que eu chamo particularmente de meu quilombo também, que não deixa de ser. Então, para mim foi muito marcante, né, saber que um papel, mas o significado daquele papel, né, carregava um significante muito importante para ela, e que conversava muito com aquilo que eu estava propondo, né, então foi uma das coisas que me marcaram. Eu vi que tinha uma diferença, eu me colocar, né, e não usar essa neutralidade proposta pela academia, né, a psicologia, ela propõe muito uma neutralidade hierárquica, né, uma distância que quase que patológica, uma distância tóxica ao meu olhar, né, como Fabiana, né, então não é isso, não é essa clínica que eu faço, né, que eu pretendo fazer e nunca pretendo fazer, pautada na hierarquia, né. Então, para mim significou bastante, né, ter esse marcador, porque eu consegui também me comunicar para além do saber científico, para além daquilo que ela foi buscar, né, em algum ponto a gente se interseccionou ali, fez muito sentido. Obrigado pela pergunta, Antônio. Eu me percebo como um homem negro desde que eu tomei a consciência desse lugar, assim, né? E aí, quando eu saio para estudar, eu sou do interior do Espírito Santo, vou para uma cidade um pouquinho maior do Espírito Santo para estudar, né? Eu fui bolsista do ProUni, da segunda geração, né? Em 2006 eu ingressei na universidade. No período da universidade, bem no começo, eu vivenciei uma violência racial no shopping. E foi a primeira vez na minha vida que eu vivenciei a violência racial. Porque no interior, né, o racismo institucional, individual e estrutural, ele é mascarado por relações, né, pelas relações que são estabelecidas. E aí foi o momento que eu tive um start, assim, sobre como me perceber, né. Mas mais recentemente, e é isso há uns 4 anos, conversando com uma amiga, né, que é do movimento preto, militante há anos, trocando uma ideia com ela, né, e eu disse para ela, muito ingenuamente, né, nossa, eu gostaria de ser tão militante quanto você, mas não me vejo neste lugar, né, exige uma força que às vezes eu acredito não ter. E aí ela me deu, assim, ela propôs a melhor troca que eu tive até hoje sobre esse meu lugar racial, que foi, amigo, eu preciso lhe dizer que você é um homem preto. Estar vivo é militar. Você não precisa estar vinculado a nenhum movimento. As suas incursões é uma militância. Os espaços que você ocupa é de militância.
E a partir de então eu entendi que verbalizar sobre quem eu sou é uma possibilidade, mas o meu corpo e a minha cor está dada. Então, onde eu chego, a minha cor é questionada, a minha estada ali é questionada. Eu não preciso falar mais nada sobre isso. E aí foi a partir daí que, inclusive, eu debrucei um pouco mais nas leituras para ter fôlego teórico, porque nós somos constantemente questionados sobre quem nós lemos e como nós construímos nossa fala. E a gente precisa estar preparado, né? Porque o front e a porrada para nós é mais pesada. E aí, como a gente mede isso? É vivendo isso. Não há um instrumento, pensando em perspectivas de análise, não há instrumento, mas a gente está relatando, né, que são muitas vezes mais o que nós precisamos fazer para ocupar espaços que vocês, pessoas brancas, fazem com muita naturalidade, inclusive aceitar um convite para estar num momento como esse, né, reverbera na nossa cabeça o que dizer, como dizer, quando falar, e aí o movimento né, ocupar o espaço e dizer aquilo que é possível dizer a partir dos acúmulos que nós temos. Mas é um exercício, né, psicoterapêutico, a gente precisa de terapia. Eu gosto de acessar a terapia hoje em dia, há muito tempo eu não pude. É um exercício de autoestima, me olhar no espelho e me achar um homem lindo. Me olhar no espelho e me achar um homem desejável, poder usar o tipo de roupa que eu queira. É um exercício complexo para as nossas vivências, fazer esses enfrentamentos, né? E eu acho que a partir daí que eu entendi. Eu tenho 2 sobrinhos que são negros, né? E o meu sobrinho, em um momento, ele trouxe para mim essa reflexão, né? Sobre de como ele entendeu a importância que eu tinha para a vivência dele, enquanto homem negro. Ele recebeu uma batida, né? A polícia deu um chaculejão nele. E aí, numa semana anterior, nós havíamos conversado sobre exatamente isso. A forma como ele se apresentava socialmente, o cabelo, né, mais volumoso, e de como ele precisava estar preparado para responder quando ele fosse abordado, porque isso aconteceria, né, sobretudo no contexto que nós estávamos. E isso aconteceu, e aí ele estava instrumentalizado. Mas foi sorte, porque ele poderia não estar entre nós. Ele estava instrumentalizado, mas ele foi pouquíssimo escutado. E aí ele estava lá com uma cartilinha sobre direitos humanos na mochila dele, e aí ele falou com o policial sobre essa cartilha. E aí o policial recuou. Mas olha o nível de gasto energético que nós precisamos ter quando nós pensamos em sair de casa. É complexo, isso é cansativo. Isso é cansativo. E adoecedor, né? Porque isso é uma demanda que chega muito no consultório, né? Porque o não preparo também chega como adoecimento, né? Eu devia ter feito, eu devia ter respondido. Isso é uma fala muito comum de pessoas pretas na clínica, né? De pacientes pretos que eu recebo. Porque aí como é que você desconstrói isso, né? Como é que ao mesmo tempo você ressalta a importância de que é fato, você vai viver diversas violências. E, contraditoriamente, você diz que você tenta humanizar aquela pessoa, dizendo que tudo bem se você não estiver sempre preparado para lutar a todo momento, para responder, para reagir, né? É um trabalho de sociedade desumanizando e a gente tentando humanizar do outro lado, assim, e sem fazer com que ele esqueça, ou ela esqueça, de que pode acontecer ao sair daqui, ao chegar aqui, né, e são das pequenas às maiores, assim, né, e a gente fala na primeira pessoa, porque a gente vive isso também. Exato. Quantas vezes eu já ouvi que eu não tenho cara de psicóloga, né, e é um comentário, o imaginário novamente, né, que vem, porque a gente olha, a academia, ela mostra o modelinho, né, de psicólogo, tem que seguir, né, eu tinha professoras que falavam das viagens
as múltiplas viagens que faziam, a Disney, né, a bolsa Prada na mesa, né, o sapato, enfim, era toda uma configuração, né, para ser psicóloga, né. E aí eu olhava aquilo e falei, meu Deus, não é essa, não vai ser essa daí que eu... E foi isso, realmente, né, me comprometi comigo, né, de ser, eu vou ser a psicóloga, Fabiana, né, então, se eu quiser atender de All-Star, como eu atendo, eu vou atender, né, e o dia que eu não quiser, também, quiser colocar um salto agulha, eu vou colocar também, né, enfim, não é isso que vai dizer, né, da minha competência, né, mas é ousado, né, porque o tapinha nas costas vem, né, psicóloga, eu não sei se toda pessoa branca que decide fazer psicologia, recebe esse tapinha de tão surpreendente assim nas costas de metida, psicóloga, por que não assistente social, né? Sem ter mérito nenhum a ser assistente social, não tem nenhum problema, né? Mas esse imaginário tem alguns lugares já prontos para mim, né? Que não me autorizam eu decidir. Então, é todo dia, né? É a todo momento, é a toda hora. A gente tem que pelo menos pensar em como se preparar, né? Não necessariamente se obrigar a estar preparado, mas tem que cogitar a possibilidade. São tecnologias, né, antirracista. Uhum. É incrível essa perspectiva, incrível não no sentido positivo, né, por conta do gasto energético que a gente tem, né. Eu costumo dizer, e aí eu tenho feito um letramento a contragosto dos meus amigos, né, brancos, no sentido de que eu digo para eles que antes de eu verbalizar e dizer qualquer coisa, a minha cor chega primeiro. O que eu estou dizendo com isso, né? Que vocês fizeram uma leitura inicial sobre o título acadêmico. E aí, quando você lê um título, quando você lê uma descrição de currículo que ele não tem foto, você não idealiza uma pessoa preta com um currículo como o meu. Então, a nossa cor chega primeiro quando a gente está, né, presente, mas nós nunca somos imaginados nestes lugares. Uhum. E aí isso é uma questão para refletir, para levar para os seus contextos, seus grupos de discussões, né? E pensar de como que a gente se ajuda, né? E como as pessoas brancas se tornam antirracistas, né? Neste processo, porque é fundamental. Assumindo que no processo relacional e nas relações de poderes, vocês, pessoas brancas, estão nestes lugares. E a gente compõe uma perspectiva de interesses, assumindo que as relações, né, são políticas e por isso são de interesses, fazemos essas parcerias para a gente alcançar possibilidades, né, e de alguma maneira sermos escutados. Romper o pacto, né? Pacto, né? Bem colocado, né, pela Cida Bento, né? Cida Bento é uma professora, ela tem mais coisas na formação dela, claro, que eu não me recordo agora. Mas ela tem um texto bem bacana, que você der um Google, aparece lá, Pacto Narcísico da Branquitude. Uhum. E é isso, né? É a branquitude, qual a branquitude que vai se propor a romper esse pacto mesmo, né? De se perceber, olhar o seu próprio lugar, para aí sim, porque não dá para ter relações apolíticas, né? Não dá para ter, porque algumas resistências não são possíveis serem apolíticas, né? Não tem esse privilégio. Então, e esse texto fala sobre isso, sobre esse pacto narcísico da branquitude, que acontece de forma quase que subjetiva, né, mas está sempre ali, está sempre presente, né, tá ali na meritocracia, né, no primeiro emprego para o filho, né, na indicaçãozinha do primo advogado, né, tá rondando ali, né, em várias esferas das relações, né, e aí precisa saber quem é que está disposto a romper esse pacto mesmo, né, esse pacto, desse eu, né, narcísico, que eu só identifico o meu igual, né, para poder ajudar, relacionar, né, até certa medida. Sim. Mais perguntas, meninas? Temos sim. Indo de encontro com o que vocês colocaram, né? Perguntaram como enfrentar o racismo estrutural por parte dos pacientes enquanto profissionais de saúde. Pergunta, né? E eu penso que são muitas possibilidades, né? Mas
basicamente, a tirar a venda dos olhos. Primeira coisa, assim, né? E enxergar esses corpos como corpos que têm histórias pregressas àquela demanda que ele está levando ali para aquele serviço, aquele ambulatório, né? Né, para vocês que estão em processo de formação, entender o que é o racismo, ele perpassa, né, nas nossas vidas, né, a partir das nossas casas, nas escolas que nós estudamos, nas reuniões de família. A gente precisa entender, né, e entender também que existe, né, ainda outros tipos de escravizações dos corpos pretos, né, a mercantil acabou, mas nós lemos esses corpos como os corpos de serventia, né, para serviço. Essa ideia também é uma ideia de violência. Eu já fui invisibilizado por uma estudante, eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, alguns procedimentos, né, eu acesso via privado, mas em sua maioria tudo eu faço pelo SUS. E aí eu fui passar em atendimento numa UBS na cidade que eu morava. Estava eu sentado na fila com todas as outras pessoas esperando, porque eu sou um cidadão e estar na fila é um dever. E aí essa estudante passou por mim, por nós, diversas vezes. E ela não me cumprimentava. Na primeira vez eu entendi que poderia ser a tribulação do trabalho, né? Mas ela passou a segunda, passou a terceira, passou a quarta, passou a quinta e a sexta. E ela não me viu sentado. Isso significa que eu fui invisibilizado. É um problema individual dela? Eu penso que sim e não. Não porque é estrutural, e ela aprendeu a se comportar dessa maneira. E sim porque ela não fez o movimento de compreender a sociedade e o contexto que ela vive. E aí eu penso que tem muitas tecnologias, para além dos procedimentos, né, de enfermagem, procedimentos médicos, que podemos lançar mão, principalmente a partir da comunicação, né, e da observação. Eu acho que a premissa básica é observar, por conseguinte, é você escutar aquele que está requerendo seu atendimento, né, validar o que ele está trazendo de informação, isso é muito importante, né, porque quando referimos um sofrimento, quando ele é invalidado, a busca por outros atendimentos é ainda mais complexa, porque a gente já entende que já vem com uma demanda complexa. E o serviço profissional ainda invalida aquilo que eu estou trazendo de informação, que inclusive é importante para o profissional construir o histórico, né, desse paciente e planejar o cuidado, deixa uma relação complexa, né, e afasta esse indivíduo do cuidado em saúde. E a gente precisa pensar no cuidado humanizado, basicamente, né? Eu penso que são princípios básicos do cuidado à enfermagem, assumindo a nossa profissão como referência da conversa, que muitas vezes nós, pensando nas singularidades de alguns sujeitos, deixamos passar batido. Não é tão complexo. Penso que é mais simples do que a gente imagina. Abi, e para ti? Você falou muito bem, assim, literalmente isso, né? Todo mundo é usuário do nosso maravilhoso SUS, né? Dá até um aperto no coração, né? Nesses momentos que estamos vivendo, mas tentar se colocar no lugar do outro parece meio demagogia, né? Dizer, né? Se colocar no lugar do outro, parece relativizam, né? Essa expressão. Mas é um pouco isso mesmo, né? Algumas singularidades que são negligenciadas, né? Eu acho que foi muito bem isso que você colocou, né? Porque para alguns sujeitos, né? Eu vou olhar para a singularidade para cuidar, né? E vou olhar para o contexto para oferecer um cuidado. Para outros, simplesmente, eu não vou olhar nem para o sujeito, que dirá para olhar para a subjetividade dele, para saber por que não deu para
comprar aquele tipo de medicamento, se eu podia passar algum outro, alguma alternativa, né? Se a advertência, a forma que eu vou advertir aquele paciente para eu seguir a prescrição, né? Se é a forma mais adequada, aquela que eu estou dizendo, né? Se eu estou falando a partir do meu dia a dia, das minhas possibilidades ou das possibilidades dele, né? Eu estou me aproximando do paciente, né, para poder acessar qual que é o contexto em que ele está, para aí sim eu prestar o cuidado ou não. Estou partindo do cuidado a partir daquilo que eu imagino que seja e da cartilha, sim, do saber científico que eu aprendi e pronto, tá posto. Então, dona Maria, você precisa fazer tal coisa porque precisa, por que você não fez? Né? E isso é muito violento, né? Você não sequer não se aproximar nesse sentido mesmo, subjetivo, emocional daquela pessoa, né? Não se permitir se afetar daquele sujeito. E quais são os sujeitos, né? Que eu permito pensar, né? No contexto todo, né? De como foi a chegada daquela pessoa até ali e quais são os sujeitos que eu não vou nem olhar, né? Não vou nem dar um bom dia, nem uma boa tarde, enfim. A gente tem mais uma pergunta da Maxwell. Ela coloca: qual a visão de vocês sobre a implementação e a efetivação da Política Nacional de Saúde da População Negra? Vocês acham que há criação ou avanço de políticas públicas em saúde para a população negra, ou o cenário é de invisibilidade? Quer começar, amiga? Eu acho que a sua você pode trazer com muito mais propriedade isso, né? Mas eu acho que a pergunta dela é uma constatação. É um cenário de invisibilidade, sim, né? Não anula a necessidade da política, né? O que não anula, mas a forma com que é feita, né? Isso a gente tem em outras áreas também, né? Na área da educação, a gente tem a Lei 10.639, que na escrita é maravilhosa, mas na prática muitos docentes se recusam a aplicar. Então, na saúde também a gente tem a política, né, da população negra, e que na hora de aplicar é negligenciada, né? A gente não tem estatística, por exemplo, de doença falciforme, né? A gente não tem mapeamento familiar, por exemplo. Né? E a gente sabe que é uma doença genética, uma patologia genética de pessoas pretas, né? Cadê o mapeamento disso, né? Se já se sabe disso, já tem ciência disso há tanto tempo. Não tem, né? Não existe, né? Atualizado, pelo menos. Então, acho que são várias formas, né, de invisibilizar, infelizmente, para fazer com que aquilo que está no papel realmente funcionar, vai funcionar, mas for praticado. Né? Eu vou aproveitar o exercício que a Beatriz fez com vocês, de mostrar aquela linha do tempo, né, de eventos importantes, e ela trouxe essa informação, né, e aí eu devolvo uma pergunta-provocação, assim, sem a intenção de esgotar, porque, inclusive, ela faz uma reflexão sobre isso na apresentação que ela fez com vocês, sobre o tempo entre a organização, né, do texto da política e a aprovação do texto da política. Isso já sinaliza a desimportância que dão para a nossa saúde, né? Então, o movimento negro está aí desde antes de eu nascer, né? Tem uma galera aí que me antecede, né? E que vem fazendo um processo de luta, vai para o fronte, ocupa espaços, né? De decisão, discute a nossa saúde, a nossa existência, né? A nossa vivência e sobrevivência, então, década de 60, década de 70, década de 80, em 2000, no começo de 2000, né, se propõe aí, a partir desse movimento pregresso, né, um texto para pensar a Política Nacional de Saúde da População Negra, e só em 2009 que esse texto é aprovado e ele se transforma em uma política. São muitos anos, né? Se a gente for pensar desde da diáspora negra até 2009, e até hoje, na verdade, né? Eu estou falando 2009 quando marcador da política, mas até hoje em como que é desimportante o cuidado da nossa saúde. E aí é um exercício diário, né? Respondendo a quem me perguntou. A perspectiva é muito complexa, sobretudo pelo cenário atual, né, as propostas de desmonte da coisa pública, né, do Sistema Único de Saúde,
Eu disse anteriormente que nós somos, em contingente, em números, os maiores usuários. Vocês imaginam como que será para a nossa saúde, e aí também doenças, porque em muitos casos a gente já chega com quadros instalados, né, que precisam aí de manutenção e cuidado, e prevenindo outros agravos, mas já tem um quadro instalado. Você imagina como será para esse contingente populacional, que isso é a maioria, né? Economicamente é desfavorecida, ocupa classes socioeconômicas desfavorecidas, vivem em situações, né, de vulnerabilidades, é considerada uma população vulnerabilizada. Então, é uma equação que não se responde facilmente. Estamos em conjunto, né, fazendo movimentos de resistência e de garantia, né, da execução da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Né? É um movimento que é feito. Existem aí alguns grupos, né, do movimento negro que fazem essa fiscalização, né, e nos trazem informações sobre o andamento disso, mas pensando que o Brasil, né, é um país em território, né, muito grande, com uma diversidade loco-regional muito diversa. Se a gente pensa em São Paulo, a implementação da política é numa dinâmica. Se a gente pensa no Espírito Santo, é uma outra dinâmica. Se a gente pensa no norte do Brasil, nos estados do norte, no Acre, no Amazonas, é outra dinâmica, né? Não é homogêneo. E isso dificulta, inclusive, a visualização do que nós estamos dizendo aqui, né? Bom, a gente tem mais uma última pergunta, que é assim. Na enfermagem, muito é lembrado sobre Florence Nightingale, mas muito é esquecido sobre a Mercy Colley. E aí, vocês acreditam que medidas de treinamento ensinado aos profissionais de saúde diante dessas minorias são corretas? Se não, como vocês acham que essas medidas podem ser modificadas? Quais minorias? Ai, que engraçado, né? Falar da Florence. Eu fiz um ano de enfermagem, eu tinha duas professoras. Uma odiava a Florence Nightingale e a outra era devota total. Assim. Era o conflito da Florence, né? Mas só uma terceira que falou da Ana Nery, por exemplo. Né? Então, a gente já olha por aí, né? O quanto esse modelo ocidental, qual que é o sujeito que ele vai colocar como representante, né? Para uma profissão que é tão subalternizada, inclusive, né? Não deveria, mas é muito subalternizada em muitos momentos, né? Então, enfim, vou deixar para o Bruno responder aí, né? Mas eu acho que a gente tem muitas representantes mulheres de períodos muito marcantes, mulheres e homens, mas principalmente mulheres de períodos que foram muito marcantes para a nossa sociedade brasileira, sem necessariamente precisar se pautar, né? Embora está lá na academia, está na grade curricular, mas quem tiver a possibilidade de ir buscar fora também, para complementar esse conteúdo programático, eu acho que ia ser bem interessante, né? Porque a gente tem pessoas muito importantes que fizeram coisas muito significativas aqui e que não, sem a chancela da academia, né? Em momentos muito intensos e graves, né, da nossa sociedade, e que não estão lá na grade, né, mas que eu acho que são muito necessárias. Tem duas enfermeiras negras, né, que na linha do tempo da história, né, estiveram próximas aí, né, da Florence, no caso, na Europa, né, na Inglaterra, Mercy Colley, né, e aqui no Brasil, a Maria Soldado, que são enfermeiras, né, do ponto de vista histórico, que fizeram a diferença, mas que foram apagadas por serem quem eram, né, por conta do marcador racial mesmo. Em que momento da história, né, essas mulheres teriam relevância se tinham outras enfermeiras brancas que poderia se dar destaque, né? E a gente não está invalidando a história das enfermeiras brancas, nós estamos requerendo que seja validada a história das enfermeiras negras. Não é um movimento de invalidação do outro para alcançar espaços, né?
é um movimento, né, de requerimento, de afrontamento, para a gente poder ter a nossa história registrada. E é muito interessante isso, né, porque, em sua maioria, né, os expoentes da enfermagem, né, das áreas de conhecimento, eles têm textos escritos por terceiros, né, e no nosso caso, geralmente, a gente precisa criar o nosso próprio texto e falar em primeira pessoa, porque não falam sobre nós. E aí, pensando em formação, no contexto, né, da graduação, mesmo nos cursos de técnico e auxiliares de enfermagem, quando a gente fala sobre a história de enfermagem, a gente precisa avançar um pouco mais nesse sentido, né? E eu digo a gente porque nós somos enfermeiros, estamos em processo de formação, estamos aprendendo em conjunto, né? Há a possibilidade da gente pensar, e na verdade é necessário a inclusão desses nomes, pensando na importância da enfermagem, desses corpos na enfermagem, né? E quando eu penso na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, eu acredito que ela pode ser, inicialmente, um tema do campo da saúde coletiva, dialoga muito, né? E por que não uma disciplina em algumas escolas? Eu penso que é importante, né, assumir a possibilidade de falar do processo histórico, né, e social do povo negro, da política, pensando no campo da saúde, né, e das formas de cuidar, porque existem algumas doenças, como a Fabi bem trouxe, né, que demandam cuidados específicos, e muitas vezes nós não olhamos, não escutamos, não entendemos essas demandas, né, por conta da ausência de treinamento mesmo, pensando numa lógica, né, do processo formativo, né, e da própria reflexão crítica sobre o processo do cuidado, né. Eu penso que passa por esses campos. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. A gente queria saber se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa para endossar a nossa discussão agora. Eu só tenho a agradecer mesmo, né? E tenho no meu imaginário, né? No meu melhor imaginário, que vocês persistam, né, nessa conduta, né? Que vocês insistam nessa conduta de se tornarem profissionais diferentes, né? E às vezes a gente fica buscando a referência, né? E às vezes a gente tá criando a referência, né? Somos a referência, né? Não, sei lá, não conheço nenhum outro profissional que dialogue com as questões que eu estou pensando agora. Então, serei eu que vou fomentar, seja com os meus pares, com os meus colegas de sala, seja na minha família, é a mudança de narrativa mesmo, né? E pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui, eu acho que pode ser, muitos frutos podem sair, né? Muitas perspectivas podem ser mudadas, né? E que vocês ainda estão em formação, imagina depois que terminar. Então, a minha esperança é muito positiva, na verdade, e a minha gratidão, né? Inicialmente pelo convite do Bruno, que é um querido, e que me senti muito honrada e feliz, né? E afetada, né? Por esse encontro. Muito obrigada. Bom, eu agradeço pela possibilidade, a oportunidade de estar com vocês, né, pensando na importância do que é uma liga, né, no contexto de formação e dos atravessamentos que a liga traz para vocês durante a formação acadêmica, né. É muito importante ser convidado, né, e estar acompanhado da Fabiana, pensando no aquilombamento mesmo, né, das nossas relações, e fazer essa parceria, e trazer alguém de fora da universidade para comunicar com a gente sobre outras perspectivas, né, e também entender, né, a gente conversou um pouco sobre isso, que a gente não esgota as discussões, né, a gente transita no campo, né, do pessoal e do teórico também, por conta do que nos atravessa,
E aí o exercício é esse mesmo de trocas, né? Na próxima, eu espero mais participação, viu? Ó o professor, já. Você é ambicioso. Mandou nota. Eu estou muito feliz, assim, é uma felicidade poder, né, entendendo a importância da Escola Paulista de Enfermagem, do curso de graduação na Unifesp, né, uma instituição de excelência, estar aqui em parceria com a Fabiana, para nós, né, prazeroso, é expressivo, é simbólico, são muitas expressões superlativas, né? Quero deixar aqui, né, o meu abraço a vocês e a provocação para a busca, né, de leituras, para o autoletramento, né, e me coloco à disposição para a gente ir trocando no campo da vida mesmo, na própria academia, e fazer rede. Eu quero aproveitar para divulgar a Rodas de Pretas, que a Fabi faz parte, Sim. e a Casa de Marias. Na verdade, sim, eu quero aproveitar para abrir, né, para a Fabi divulgar. Sim, sim. São dois projetos correlatos, né? Dois projetos paralelos aí, para além da clínica, que eu faço parte com muito orgulho, que é um coletivo de psicólogas pretas, e pensado para poder minimamente dar algum tipo de, proporcionar algum tipo de acesso à saúde mental para mulheres em situação de vulnerabilidade em território, ou em território vulnerável, né, periférico, e mulheres pretas. Então, a lógica é essa, né, psicólogas pretas falando para mulheres pretas, essa é a lógica do coletivo, da roda terapêutica das pretas, e o projeto Casa de Marias, que é um espaço onde eu atendo, mas que é para muito além, né, apenas da escuta, né, porque é um espaço que propõe também outros tipos de encontro, ambos aqui em São Paulo também, liderado por mulheres muito potentes e aberto para quem quiser conhecer como tudo isso passar, porque é um espaço de vários tipos de escuta, né, então a gente tem, cada uma tem seus consultórios, mas a gente promove também outros tipos de encontro, que envolve música, que envolve cozinha, que envolve vários tipos de afeto, né? E o afeto também é terapêutico. Então, acho que esses são as minhas outras duas vidas aí, existentes. É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, por terem se disponibilizado a estar com a gente hoje. Acho que, né, nesses momentos de EAD, vocês estarem aqui para conversar com a gente é muito importante. Aqui na Liga, a gente tem o costume de, se vocês conseguirem, se vocês puderem, o professor falou, né, de disponibilizar alguns materiais depois das nossas rodas, sobre as músicas que a gente discute. Então, se vocês tiverem essa disponibilidade, a gente costuma divulgar depois para os nossos ligantes alguns materiais para conversar melhor, para entender mais. Eu queria também chamar a Má e o Gilmar, eu não sei se a Ana Luísa estão aqui, que são todos que compõem a diretoria da Liga, para falar um pouquinho também. Tá bom? Gente, vou começar. Já tô com a câmera aberta. Achei muito importante esse encontro para a gente construir coisas, mas também para a gente desconstruir ideias que a gente tem às vezes, né? E muito importante falar de autores diferentes do que a gente vê na graduação, que é uma coisa que nem sempre a gente pensa. E a gente precisa buscar outras formas de escrever, de falar sobre as coisas, outras visões, não tão focado na visão que a gente tem, na prática que a gente faz de saúde, que abordem outros conhecimentos, outras culturas. Eu achei assim fantástico esse encontro de hoje, estou muito feliz. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não vou ligar a câmera porque minha internet está ruim, então talvez vai travar. Mas, oi, Bruno, oi, Fabiana, eu sou o Gilmar, sou da diretoria da Liga também. Peço desculpa por não ter me apresentado no início, foi que eu entrei depois e tudo mais. Bom, dito isso, eu quero agradecer demais vocês dois por terem aceitado o nosso convite, por terem topado estar aqui hoje com a gente, defendendo, debatendo e trazendo tanto conhecimentos e reflexões que são tão necessárias, seja para a nossa vida pessoal, como também de relevância para a profissional, como vocês bem colocaram.
E é tão importante reconhecermos essas opressões, essas violências que muitas vezes são sofridas duplamente ou triplamente, como a Fabiana muito bem colocou, e de combater isso e de não nos calarmos diante dessas situações. Vivemos numa sociedade que num país que é assustadoramente machista, racista, sexista, xenofóbico, LGBTfóbico, e para piorar, temos um acéfalo como líder, né, como presidente, se é que podemos chamar assim, que ao invés de usar o poder que tem para combater tudo isso, ele faz exatamente o oposto, invisibilizando cada vez mais esses grupos, ignorando e ridicularizando o ativismo e as lutas sociais existentes e cada vez mais dando voz e liberdade para essas pessoas preconceituosas que o apoiam, mostrarem cada vez mais esse lado monstruoso que existe dentro deles. Mas não é por isso que nós vamos nos calar, temos que expor mesmo, temos que levantarmos as nossas bandeiras, lutarmos contra tudo isso e debatermos isso em todos os espaços, como fizemos hoje aqui, usar a nossa voz que temos dentro da universidade e também fora dela, como o Bruno comentou, sobre empoderarmos as pessoas que estão distantes desses espaços e dos privilégios que possuímos, e dessa forma vamos resistindo e mostramos que não estamos de acordo com essas opressões, essas violências que sofremos, ou que assistimos outros sofrerem, seja pessoalmente ou virtualmente. Então eu quero agradecer demais por esse diálogo super rico aqui hoje, vocês são incríveis, de verdade, e nos inspiraram hoje. Obrigado. Ana, não sei se você quer falar. Oi, gente, boa noite. Eu também sou da diretoria, tudo bem? Nossa, eu fico até sem palavras, gente. Cada ponto que vocês colocaram, assim, são coisas que eu não vivo no meu dia a dia, mas eu vejo pessoas vivendo, e não é porque eu não estou ali que eu não posso colaborar para ter um Brasil melhor, né? E, nossa, gente, sério, na universidade, quantas vezes já não tiveram situações que foram super racistas. Um menino, por exemplo, estudante da medicina, ele foi comprar um jaleco e ele sofreu racismo comprando um jaleco. Sabe, situações que se fossem uma outra pessoa, infelizmente não sofreriam, né? É muito bizarro isso, pensar que dentro de uma faculdade, que é uma faculdade de referência, de excelência, ainda existe isso. É muito triste, né? Muito obrigada, gente. Boa noite. Bom, acho que é isso, então. Muito obrigada, gente. Obrigada aos meus convidados. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite.